né, que em algum lugar da sua jornada astrológica, você já ouviu alguém dizer, ou até mesmo alguém já te perguntou sobre o que você conseguiria prever com a leitura de mapa astral. Mas primeiro, eu quero te trazer de uma forma bem resumida sobre o que é uma crença, o que é um mito e por que a astrologia está cheia deles. Então, uma crença, ela é tudo aquilo que as pessoas acreditam 100% que é verdade. Elas têm convicção de que aquele assunto é o mais, assim, verdadeiro, porque fizeram elas acreditarem naquilo um dia. Então, ainda existem muitas pessoas que associam a astrologia à bruxaria, à adivinhação e previsão de futuro, porque um dia contaram para elas que era esse o significado da astrologia. Já um mito, o que é um mito? Um mito ele surge a partir de uma crença. Ele é imaginário e é criada toda uma história, é criada toda uma narrativa em cima dele a partir daquilo que se acredita. Como, por exemplo, podem ter criado o mito de que os astrólogos são todos bruxos. Podem ter criado o mito de que quem trabalha com astrologia não conhece Deus. Que não se deve prever o futuro usando os planetas. Ou, de repente, que a astrologia ela não funciona. Ou o mito de que ela não é verdade. Isso é um mito. A diferença entre mito e crença é que a crença é algo que a pessoa acredita de verdade, com base naquilo que a pessoa viu ou naquilo que falaram para ela. Na crença, a pessoa tem convicção de que só existe aquela resposta ou aquele caminho. Ela não enxerga o resto, né? Ela não consegue enxergar outras possibilidades para um assunto ou para um evento da vida dela. Já o mito é uma história que se contou a partir dessa verdade que foi criada. Às vezes você vai ter a experiência de ter uma cliente, por exemplo, que gosta de astrologia, mas que tem um mapa muito lógico, que tem um mapa muito racional. E ela vai querer explicações para as dúvidas dela. Tudo ela vai te questionar, tudo ela vai te perguntar o porquê das coisas. E dentro dessas perguntas, você pode receber essa. Dá para prever o futuro com a astrologia? E a resposta vai depender muito da crença que você e que a pessoa tem a respeito de o que é prever o futuro. Você tem que perguntar para a sua cliente o que é prever o futuro para você e deixar que ela te explique sobre o que é essa previsão do futuro com as crenças dela, para que assim você possa responder para ela de uma forma que ela entenda, ou seja, em cima da crença dela, sobre o que a astrologia faz em relação à previsão de futuro. Porque a astrologia em si é um estudo que mostra como os astros no céu interferem a nossa vida na Terra. De fato, não é um estudo comprovado pela ciência, não tem como comprovar cientificamente, mas ele é comprovado pela história, com base em estatísticas. Então, por muitos anos, a astrologia ficou conhecida como uma forma de prever o futuro, não porque ela previa exatamente o que ia acontecer, mas porque ela era a principal fonte de confiança dos reis para a tomada de decisão antes da igreja tomar conta dos povos no ano do cristianismo. Então, por muitos anos, os reis usavam os astrólogos para eles decidirem o que eles fariam no reino. E isso era o que determinava o futuro. No mapa astrológico, nós podemos ter o entendimento de que temos energias futuras que vão antecipar alguns cuidados na vida da nossa cliente, por exemplo, e a gente só consegue ter essa informação porque astronomicamente nós temos o caminho que os astros fazem pelo céu. E sendo assim, nós sabemos exatamente por onde eles irão passar, nos dando a possibilidade de ter uma possível previsão, e não do futuro, mas de como aquelas energias
se comportam. Então, em uma leitura de mapa com a sua cliente, é sempre muito importante você deixar claro para ela, com base no que ela te responder a respeito de previsão de futuro, que a astrologia vai indicar para ela os caminhos onde ela pode ser mais bem-sucedida e os caminhos aonde ela vai encontrar mais desafios, mas que não significa que o resultado desejado não vai ser atingido. Porque a sua cliente, ela tem o livre arbítrio de seguir ou não as suas indicações a partir do que você está vendo no mapa dela. Então, assim como você, como uma astróloga profissional, também tem o livre-arbítrio de responder a questões mais íntimas dela ou não a respeito do futuro dela, por exemplo, existe o livre-arbítrio dela também. Mas jamais vai ser de responsabilidade sua como astróloga prever o futuro do mapa da sua cliente ou dizer para ela o que ela deve ou não fazer de acordo com o que você está vendo no mapa. Porque nem você como astróloga sabe exatamente o que vai acontecer, mesmo que você esteja vendo no mapa que o caminho é A. Quem vai escolher se é A ou B vai ser a sua cliente. Então, sempre que você estiver em uma leitura de mapa astral com uma cliente, lembre-se dessa crença a respeito da previsão de futuro, mas explique para sua cliente, caso ela não saiba nada de astrologia, que a leitura do mapa astral vai ajudar ela a encontrar as melhores forças dela e os maiores desafios, mas que quem tem o livre-arbítrio de decidir qual rumo tomar é ela. Porque você pode ter situações em que a tua cliente vai querer que você fale para ela o que vai acontecer de qualquer jeito. E aí, muitas vezes, no início da jornada, quando você está procurando indicações de mapa, quando você está criando a sua autoridade, quando você está começando a ser conhecida, o que pode ser que você queira fazer? Eu vou dar um agrado para ela. Vou falar para ela aqui exatamente o que ela quer ouvir. E aí você tem dois caminhos, 50% de chance de sim, 50% de chance de não. O primeiro 50% é que o que você fale, porque ela te insistiu tanto que você falasse, dê certo. Os outros 50% é que não aconteça e ela fica esperando aquilo acontecer. E aí você tem o lado positivo disso e o lado negativo disso. Porque se o que você falar acontecer, caraca, você é a melhor astróloga do universo. Você é incrível, eu vou te recomendar para todo mundo, eu vou te indicar para todo mundo, você é demais. Mas se não acontecer, você deixou uma cliente ansiosa, preocupada e nervosa se o que você preveu, entre aspas, né, era algo negativo, ela já começou a criar um negócio dentro dela. Número 2, se você preveu alguma coisa positiva e ela ficou muito entusiasmada e aquilo não acontece, ela fica muito frustrada depois. Então você não tem, como astróloga profissional, o poder de prever, de falar e afirmar com toda a certeza do mundo o que vai acontecer. Você é uma fonte de informação.